Boa noite, começa mais um Família Palestra TV pela sua AltV. Quer assistir a gente na AltV? www.altv.com.br, todo domingo às 9 horas. Estamos aqui com dois conhecidos do pessoal do Família Palestra, que é o Vitor e o Cláudio. E antes de apresentar nossos colegas aqui, eu já vou lançar um assunto que é o nosso bloco novo. Como que chama, Cláudio? Muito obrigado pela audiência. É Espírito de Porco. Nós estamos solicitando a você, palmeirense, que você encaminhe a nós histórias e vídeos sobre todas as suas experiências do Palmeiras assistindo jogos. Então, como que funciona? Se você tiver algum vídeo bacana, você fazer alguma coisa pelo Palmeiras, alguma foto, você manda pra gente pelo nosso Twitter, que é @famíliapalestra sem o A no final, tá? Aí você manda o seu link. Se for um vídeo, você faz o upload pro site do YouTube e manda pra gente via Twitter, certo? Boa noite, Vitão. Boa noite, Diego. Boa noite a todos os telespectadores que estão nos acompanhando. Carência do nosso Palmeiras, pois estamos de férias, assim como todos os times do campeonato. E vamos comentar sobre o que... E que diga-se de passagem, né? Que bom que teve esse intervalo do Palmeiras, né? Sim, vamos ver se volta todo mundo, precisa voltar, se arruma esse time de uma vez aí pra Série B. E vamos falar de política então, que teve votação, né, o filtro. Cláudio, por favor. Bom, primeiro, houve a Assembleia Geral dos Sócios realizada ontem entre as 10 horas da manhã às 19 horas da noite. Houve a presença de 785 sócios aptos a votar, dos quais nós tivemos 285 pessoas a mais da Assembleia anterior que não houve quórum. Das quais tivemos exatamente 699 pessoas votando pelos 15% de filtro, 82 que não concordaram com o filtro e 4 se abstineram, não fizeram a votação. Bom, observações, o que há de definição importante para que vocês saibam. As chapas podem e devem, a partir de 2014, só participarem com seu grupo fechado. Qual é o significado? É um candidato à presidência e seus 4 vices. Não há mais a mesclagem entre um vice de uma chapa, o presidente de uma chapa e assim por diante. Os candidatos só poderão concorrer aos cargos da diretoria executiva com 4 anos ou mais de mandato efetivo. Então devem estar exatamente dentro de um mandato efetivo com 4 anos. Outra determinação, a diretoria que está saindo da gestão, por obrigação, terá que passar informações de todas as áreas estratégicas do clube, como marketing, jurídico e financeiro. Sendo que haverá também a obrigatoriedade de todas as chapas apresentarem planejamento e indisponibilidade a qualquer sócio a qualquer momento. Há uma questão de uma democracia obrigatoriamente organizada, a qual você, torcedor do Palmeiras,
e sócio patrimonial terá a possibilidade, inclusive, de saber o que está sendo proposto por cada uma das chapas. Ainda estamos aguardando o Sr. Paulo de Almeida Nobre, a possibilidade de termos também a grande participação da torcida, que seria exatamente o sócio-torcedor, que além de participar exatamente com a vida palestrina, terá o direito também de votar. Mas isso é exatamente algo que será avaliado na reinfraestruturação estatutária que está sendo efetuada por 22 conselheiros que mencionamos no programa anterior. Por favor. Mas foi bem positivo, né? Sim. O quórum era 500 pessoas? Quanto que eram as 500 pessoas que davam quórum? Seria interessante você trazer os números, né, Cláudio? Correto. Para os espectadores. Seria assim, o quórum necessário seria por volta de 500 pessoas. 500 pessoas. Nós tivemos as 785 pessoas. Efetivamente, houve uma divulgação, eu sócio, o Vitor sócio, todos os sócios recebemos uma correspondência na residência convocando para a Assembleia Geral que ocorreu ontem no próprio ginásio Palestra Itália. Isso há uma importante participação do sócio, porque ele quer, na verdade, que seja já instituídas as regras, porque a própria votação direta ela deveria ser sacramentada através desse tópico. Lembrando, no ano passado houve uma mobilização importantíssima que definiu a obrigatoriedade de eleições diretas a partir do exercício de 2014. Ela foi votada e alguns tópicos desta Assembleia, na qual houve participação de um grande número de conselheiros, determinou que houvesse a avaliação de um filtro, a qual houvesse uma pré-seleção de candidatos por chapas para que houvesse a possibilidade de você, palmeirense, sócio patrimonial, votar. Óbvio que esta é uma evolução e uma administração correta e profissional. Nós estamos dando parabéns à atual gestão e a todos que lutaram. Fanfula, União Verde e Branco, todas as chapas, inclusive porque mostra a questão do crescimento e do amadurecimento da democracia no Palmeiras. É importante salientar. Hoje, o Palmeiras é uma agremiação que busca a excelência e é uma forma ideal que todos sejam ouvidos. Verdade. É importante dizer, né, Diego, que o que a gente foi votar ontem no Palmeiras, né, Cláudio, foi o filtro de 15%, para quem não entendeu ainda, não sabe, não ouviu dizer ou não leu a respeito, seriam 15% dos conselheiros do clube, né, aqueles 15% de conselheiros que fazem parte do Conselho Deliberativo, eles têm que votar na mesma, aqueles mesmos conselheiros têm que votar na maioria, na preferência da maioria dos sócios. Porque o que aconteceu? Agora nós que somos sócios podemos eleger diretamente o presidente. Então 15% dos conselheiros também tem que votar nesse mesmo presidente eleito pelos sócios para que a eleição seja validada. Acho que é correto, exatamente essa explicação. Então foi exatamente isso que foi votado ontem. Então o filtro de 15%, a opção era sim para votar 15%, e quem votasse não concordo seria um filtro de 20%. Temos 270 e poucos conselheiros no Conselho Deliberativo. É isso? 272? 272. Daria por volta de 15%, daria o quê? 50 conselheiros. Correto. Então, se a maioria dos sócios votarem no presidente, mais 50 conselheiros, o presidente está eleito. Aí, resumindo, é isso. Legal. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal que está seguindo a gente no @Família Palestra, sem o A no final. Lembrando que para a gente poder ler as mensagens, sempre com a hashtag Família Palestra TV. Eu vi que tem algumas pessoas que estão mandando direto pro @Família Palestra sem o A no final. A gente não vai ler, tá? Somente com a hashtag Família Palestra TV. Mandar um abraço pro pessoal que está seguindo a gente aqui, que é o Diego, meu xará. Deixa eu ver quem mais aqui. O Ciro está sempre com a gente. Raifran está assistindo conosco. Tom Leal, antigo já da casa. O Danilo, deixa eu ver se consigo acertar o nome dele de novo. Bratefish. É isso aí. Eu sempre erro o nome do pessoal, né? Legal, a participação de vocês. A gente está falando, o pessoal está pedindo muito para falar aqui do título de 93. A gente já vai falar, tá? No segundo bloco a gente vai falar um pouco sobre isso. Aproveitando de falar do título 93, a gente vai passar um vídeo da nova arena, que inclusive é com o Evair, né, que estava nesse título de 93 do Paulistão. Você solta aí pra gente, ô Arthur? Manda bala.
É surpreendente, né? Tá cada vez mais bonito. É muito diferente de antigamente, né? É realmente muito bonito. Passei quase 5 anos desse vestiário, né? Então, o caminho eu sei, mas deve estar muito modificado, né? É a Sueli? A dona Sueli, conhecida nossa. Minha dona entrando, mudou um pouquinho. Então aqui, ó, é legal para você entender todas as plantas, entendeu? E vai ficar bonito demais, hein? E os vestiários vão estar aqui atrás, então, na Turiaçu. E os jogadores vão entrar por aqui, então, para acessar o campo. É. Vai ficar muito, mas muito bom. Meu avô jogou na época de 30 aqui, depois foi embora para a Itália. E a recordação é muito grande. E ele estaria aqui também muito emocionado, né? Nessa transformação aqui. E a gente tá vendo, hoje é uma realidade, está acontecendo. O ano passado a gente ainda estava muito no comecinho, não via nada físico, então era difícil para quem não é do ramo da engenharia, né? Agora, hoje já passa a ser uma realidade. Muito bonito. Vamos pro campo? Vamos embora. Entre aspas, né? Campo entre aspas. Se eu não me engano, era aqui, à direita, né? Bastante mudado. Virou tudo escritório, né? Opa, esse lado aqui eu conheço. Dá licença. E aí, jovens? Ah, aqui. Realmente, aqui eu conheço bem. Hoje, nessa parte reta aqui, eles estão colocando a viga superior que é da cobertura do estádio, né? Então tem toda essa estrutura de apoio, a viga é muito grande, um trabalho bem delicado, na altura, e uma fase difícil da obra, mas está sendo vencida. E a gente não vê a hora de começar esse gramado aqui ser plantado, ser cuidado, que aí a lembrança vai vir, vai ficar para sempre aí. Mudou bastante, hein? Da última vez que estivemos aqui já está bem adiantado. Estamos ansiosos para ver isso aqui pronto, né? Com a grama, aquele verdinho e, logicamente, lotado, que é o que mais importa no momento como esse. Vamos lá, Jorge? Qualquer posição aqui no meio do campo, qualquer posição no estádio, não existe ponto cego. Da onde a gente senta, já estivemos lá em cima, lá atrás do gol, aqui na curva. A visão é fantástica. Qualquer lugar aqui no estádio você terá uma visão muito boa. Eu pretendo ficar aqui no meio, porque eu gosto de ter a visão geral, né? É totalmente, muito diferente do que nós vimos da última vez, né? Eu acompanhei, né, todo aquele início de obra sendo destruído, sendo demolido, e de repente agora a gente vem para um outro estágio, ver que realmente está tendo uma mudança muito bonita, muito boa. Então isso para mim, eu acho que
o local continua o mesmo, né? As coisas mudaram, ficaram mais bonitas, mas isso aqui continua sendo uma obra que mexe com qualquer um. Eu tive a oportunidade de viver lá dentro de campo, não tive a oportunidade de vivenciar a torcida aqui do lado de fora, mas para mim, mudando um pouco de lado, isso aqui continua sendo um local mágico, né? O Palmeiras continua sendo, vai continuar cada vez crescendo mais, porque isso aqui vai fazer do Palmeiras ainda maior. Vocês viram, né? Esse vídeo aí é muito emocionante. Tá falando com os amigos aqui da bancada. É triste a gente ter um estádio desse, bonito, né? E com um time medíocre que a gente tem hoje, não é verdade? O que você acha aí? Como tá ficando aí, Vitão? O estádio tá maravilhoso, é muito bonito. Nenhum ponto cego, cara. Nenhum. Eu ainda não tive a chance, mas as visitas vão voltar. Vai depois daquele acidente trágico. Pararam com as visitas. Vão ser retomadas. E ontem eu estive no clube, depois da votação, e almocei lá com meu pai. E o impressionante é, vocês que não são de São Paulo, é a altura do estádio. É um negócio absurdo, parece um prédio de 20 andares. É um negócio monstruoso e é muito engraçado. Eu estava até comentando com meu pai, eu falando para ele que quando eu tiver mais velho, eu vou contar para os meus filhos, que eu falo assim, filho, eu estava almoçando no clube e de fundo você ouve o barulho da obra, aqueles apitos, alertas, marretadas, você escuta, é engraçado. Muito louco, né? É muito engraçado e daqui a pouco, como o Diego falou, a gente vai ter um time decente para disputar jogos grandes nesse estádio maravilhoso, que vai ser, porque de identidade com o time não temos muitos jogadores. Temos o quê? O Henrique e o Valdívia. O Valdívia é essa dúvida aí eterna, mas não vamos entrar em detalhes, senão vai... A gente falando do estádio, uma coisa que eu comparei um pouco, eu tive no jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio, lá em Barueri. E eu fui no camarote, que é lá em cima, na tribuna de honra, e você vê o estádio assim perfeitamente. E quando eu fui lá nas obras do agora Allianz Parque, lá em cima você vê perfeitamente. Isso é incrível. E é muito maior que o de Barueri. Sim. Né? Que você acha? Você que é um cara que entende, Cláudio? Bom, tocando no assunto sobre Allianz Parque, as obras estão sendo executadas, inclusive está sendo feito o complemento da questão da estrutura de cobertura de todos os setores. A área na qual ocorreu, infelizmente, um incidente com o falecimento do funcionário está já sendo retornada há uma semana. Lembrando, dentro de todas as perspectivas, em comparação às demais praças que estão sendo edificadas no país, de acordo com o evento da Copa do Mundo, a Arena do Palmeiras é propícia para espetáculos artísticos, corporativos e esportivos. Lembrando, o Palmeiras não tem só o campo para jogo, tem os espaços específicos para os shows artísticos, para 60 mil lugares e para 15 mil lugares num anfiteatro, que oferece total espaço para, inclusive, ser o local propício para que tenhamos jogos ou de basquete, futebol de salão, apresentação de judô, karatê, MMA, tudo que vocês possam imaginar, sem ainda termos uma avaliação correta sobre a questão dos lançamentos de produtos, eventos corporativos e assim por diante. Muito importante. Vai ser uma coisa bacana, né? Sim, um lembrete. A presença de Evair foi propícia principalmente sobre a comemoração dos 20 anos no dia 2 de junho de 1993, no Morumbi, um sábado, ou Panetone, num sábado, dia dos namorados, uma tarde fria, eu estive presente, eu voltei sem voz e bêbado, então já dava para ter uma ideia do que foi a festa, onde exatamente a torcida do Palmeiras reviu mais uma vez a sua velha freguesia. Palmeiras conquistando o jogo num tempo normal, em 3-0, e ainda um gol na prorrogação, na cobrança de pênalti de Evair. Significa que esse é importantíssimo ser lembrado sempre, porque o que conquistamos nunca será apagado. Voltando, inclusive,
todos que estão aqui na banca se emocionam, principalmente ao rever por imagens, porque são mais novos, eu sou o mais velho, sobre todos os aspectos do jogo, a semana, a comemoração de um jogador que não pode ser nem mencionado, imitando o porco, mas até que foi interessante. É isso que eu queria te falar, Cláudio. Por favor. Eu não tive o prazer de estar nesse jogo, eu era muito novo e por motivos óbvios eu não fui no jogo. Eu queria saber, você esteve no jogo, qual que é a emoção, qual foi aquela emoção de ganhar em cima dos Gambá, cara? Bom, primeiro, quando o Zinho fez o gol aos 34 minutos do primeiro tempo, toda a torcida estava tensa, porque haveriam ainda todo o segundo tempo e o Palmeiras necessitava um resultado positivo, que haveria a prorrogação, a qual exatamente o Palmeiras jogava pelo empate. Na vantagem. Então o que acontece? Quando ocorreu o segundo gol, após a expulsão justa até de 2 jogadores, e a nossa foi injusta, porque o Tonhão, na verdade, foi tentar conversar com o Ronaldo, que hoje é um bobão lá que fica fazendo comentários, ele foi levado a ser expulso, mas tudo bem. O Palmeiras mesmo, com um jogador a mais, porque eram 10 contra 9. E o Tonhão, logo depois desse lance, e o Tonhão foi, né, não tinha experiência, foi do lado do Ronaldo, ele simulou que bateu na cara dele e acabou sendo expulso também. Foi expulso. Então aí, quando o Palmeiras fez o segundo gol e fez o terceiro, a torcida já tinha mais que certeza que poderia conquistar o seu título tão almejado, porque a gente teve uma fila de 16 anos. Quando ocorreu o gol de pênalti, aí a festa não parou. A torcida adversária, ela simplesmente abandonou as instalações lá do Panetone e a torcida do Palmeiras sozinha comemorava. Mas não era uma comemoração semelhante aos dias de hoje, porque tínhamos bandeiras, flâmulas, papel picado. E nós eu saí do Morumbi, correto, a pé até a Marginal, para vocês terem uma ideia. Chegamos até a Avenida Faria Lima. Por quê? Era muita comemoração, muita gente junto, todo mundo comemorando, não houve arruaça, porque o Palmeiras, na própria oportunidade, como o Diego comentou, o Palmeiras tinha time para ganhar de qualquer time, em qualquer lugar que estivesse. Infelizmente não é o nosso quadro hoje, mas esperamos que a atual gestão retome a administração que tanto prometeu. Nós temos agora a nossa casa, a nossa casa, e a gente precisa um time referente às glórias do Palmeiras. Bom, eu queria um comentário principalmente do nosso especialista, porque o Vitor, ele é exímio em exatamente ter uma perspectiva para o Palmeiras, né? Então eu queria ter uma opinião dele, qual seria exatamente essa possibilidade de termos um retorno dos jogadores que estão no departamento médico, principalmente, né? Porque o nosso departamento médico parece que é um centro de perpetuar o atleta, né, Vitor? É verdade, né, Cláudio? Só uma lembrança importante sobre o negócio de 93, o lançamento do livro do Evair, né? Correto. Eu acho que a gente vai falar mais pra frente, com a autoria de Mauro Betting e Fernando Galupo. Um livro muito bom que fechou a Academia Store de tanta gente que estava lá, inclusive o senhor estava lá, que eu sei. Sim. E para falar do Palmeiras, como você deixou aí a bola para mim, é o complicado, né? É complicado, a gente precisa de reforços, os reforços estão chegando, dizem lá nas alamedas do Palestra que tem reforços importantes vindo. Já vamos falar disso daí, hein? Já vamos falar isso mais pra frente. Mas só destacar uma coisa, Vitor, a torcida, né? Como a torcida do Palmeiras é apaixonante pelo clube, né? Lança um livro, fecha a rua, né? Sim. Lançou do Marcos também, acabou com o shopping. Eu acho que a diretoria do Palmeiras, o senhor presidente, podia olhar um pouquinho mais para os nossos torcedores do Palmeiras para ver a potência que ele tem na mão, cara. Não é verdade? Acho que eles até estão olhando. Então é que tem Mas muito devagar, que né, cara? Mas eu acho que é muito devagar, é uma coisa que é rápida. Poderiam explorar melhor. Eles poderiam explorar melhor, porque a torcida do Palmeiras é muito grande, ela é apaixonada, como a gente sabe, é uma torcida diferenciada. Temos muitos exemplos de torcidas apaixonadas pelo mundo, mas a torcida do Palmeiras, se não está entre as primeiras, está lá entre os 5 primeiros no mínimo. Então é uma torcida muito apaixonada, até pela quantidade de torcedores que nós temos, de 13 a 16 milhões, como dizem aí. E
o que acontece é que agora começaram a pensar como explorar a torcida do Palmeiras, explorar, claro, no bom sentido da palavra. Né? Você está vendo a movimentação do sócio-torcedor, do Avante, que está levando muitos torcedores, já estamos com mais de 20 mil, não lembro mais o último número. 22 mil e pouco. Todo mundo está fazendo isso, o marketing está bom, mas uma coisa é importante lembrar. Academia Store, tudo bonito, a Meltex estava na feira de franquias também, apresentando as franquias, e era o stand mais visitado era o da Meltex, em busca de uma franquia da Academia Store. Mas ontem eu fui lá comprar uma camisa pro meu primo, que tem 6 anos de idade, acabou de completar. Não tinha material infantil, não tem enxoval infantil. Na Academia Store, na loja oficial do Palestra Itália, eu fui na loja oficial e na loja da frente, que não é oficial. Nas duas, não tem nada infantil na loja, é impressionante. Só, sabe, para não ser injusto, tinha um item só, o short branco reserva. Caramba, cara. Ou seja, que era de 8 a 10 anos. Então, a prioridade para essas camisas é melhor você deixar um adulto sem a camisa do que uma criança sem a camisa. É inverter. Eu concordo plenamente. Agora, só cortando vocês, a nossa audiência aqui é muito boa. Obrigado por participar também aqui do @Família Palestra sem o A no final. O Fábio SS, ele mandou um tweet aqui, vocês são mais de 26 mil sócios torcedores. E o Raifran mandou mais detalhado, 26.300 sócios hoje, né? Obrigado aí, pessoal, pela ajuda. Um número muito bom, hein? Mas é o que você falou, Vitor. Eu acho que eles precisam investir um pouco mais na criançada, porque é o futuro depois, né? Eu espero que eles comecem a olhar um pouquinho mais para isso. A nova Academia Store, que vai ser embaixo do estádio, ela é gigantesca. Ela vai ser muito grande. Espero que eles supram essa demanda que não é atendida, é uma demanda reprimida. A gente tem 13 a 16 milhões de torcedores e não consegue abastecer esses caras. A gente vai no interior, conforme a gente já disse aqui em outros programas, a gente vê um monte de gente com camisa pirata. Vai no Nordeste, um monte de gente com camisa pirata. Só se a gente pudesse levar esses produtos para esses torcedores, daria para comprar um jogador, por exemplo. Pra você ter noção. Voltando a falar de material, até o Diego, meu xará aqui, o Diego Andreassa, acho que é assim que se pronuncia, né, Diego? Ele falou que outra coisa que também eu acho, não é porque eu estou acima do peso, mas eu concordo com ele. Aqui no Brasil, material esportivo ele deveria ter um tamanho especial, igual você tem na Europa, igual você tem nos Estados Unidos. Isso aqui não existe ainda, não tem essa cultura aqui, né? Vamos fazer o seguinte agora, vamos pro intervalo. Depois do intervalo a gente vai falar da Semana Palestrina, dos jogos que teve, a gente vai falar dos melhores momentos e mais alguns assuntos, falar de contratação, falar todos esses assuntos que vocês estão falando aqui no Twitter, certo? Daqui a pouquinho a gente volta.
Voltamos no intervalo aqui. Vamos falar da Semana Palestrina. Não teve muita coisa, né? Mas acho que algumas coisas que a gente pode destacar. Não só a vitória do Palmeiras no futebol contra o América de Natal, que a gente já vai passar os melhores momentos. Mas o Palmeiras ganhou de 2-1 em cima do Flamengo de Guarulhos, no Paulista Sub-20, né? Sim, exatamente. Como foi o jogo, Cláudio? Foi transmitido pela Rede TV ontem, às 10 horas da manhã, o jogo ao vivo. O Palmeiras conseguiu dominar o jogo e já é o vice-colocado da sua chave. Lá em Guarulhos. Né? Em Guarulhos, no campo do Flamengo lá de Guarulhos. O Palmeiras tá muito bem colocado e a equipe mostrou 2 ou 3 valores importantes. Jogadores do meio de campo e na defesa. Nós estamos precisando realmente de atacantes. O resultado foi muito interessante e o jogo da terça-feira que nós vamos passar os melhores momentos, inclusive depois com o comentário do Vitor, por favor. Fala em comentário do Vitor, no intervalo estavam me conectando aqui que eu cortei o Vitor, né? E já foi pro intervalo. Você quer voltar a falar o seu assunto, senhor Vitor? Não, mas não fui eu que cornetei. É importante dizer que não fui eu que cornetei. Nós temos uma plateia aqui qualificada que está por trás das câmeras e eles falam, pô, você cortou ele? Mas é isso aí, a gente vai levando, todo descendente de italiano é desse jeito, né? Exatamente, mas um ponto importante é que agora, após os melhores momentos, por gentileza, Diego, deixa o Vitor falar, tá? Deixa eu falar agora do Twitter, posso falar? Por favor. Mandar um abraço pro pessoal que está participando aqui, já falei do Diego, o Marcos Dante, o Danilo, tem o Joab, não sei se é assim que pronuncia, o Ciro tá com a gente, Paulo, Fábio, Eduardo, o Raifran já falei, a Camila Vitorelli tá aqui também, que mais? Lá do Japão, porra, esqueci o nome dele, meu. Nishimura. Tá melhor que eu, tá vendo? Nishimura aqui tá com a gente também. O pessoal tá falando aqui que sem o Tarso, o Cláudio tá fazendo a festa aqui, né? Não. É verdade, né? Eu tenho que tomar as rédeas do programa. Mas o Diego toma conta melhor do que o Tarso, do Cláudio. É uma velha amizade. E teve outra também. O Diego falou que o senhor decora os textos antes de vir pro programa. Eu acho que sim, hein? O pior é que não. O pior é que ele engata a quinta e vai embora. Ele não decora, não. E o Paulo tá falando aqui que o Paulo H. Nóbrega tá falando que tem que cortar o Cláudio mesmo, né? Tá certo. Cláudio, você precisa se policiar. Vamos nos disciplinar na questão da palavra. Vamos falar de coisa... Os melhores momentos. Ganhamos né, um joguinho ruim, mas manda os melhores momentos aí, Arthur. Olha lá. Palmeiras e América. Lembrando que são imagens da internet, tá? Exatamente. A questão da escalação do... Escalação do América de Natal. Exato. A gente teve muita sorte porque os caras que estão lá na frente são ruins. Ainda bem que eles têm outro São Vinícius também, viu? Eles têm o Vinícius Pacheco lá. Bruno, André Luiz, Márcio Araújo, Ayrton, Juninho, Henrique... André Luiz, esse cara, fiquei com raiva dele esse jogo, viu? Começando a partida, primeiro tempo. Aliás, os zagueiros nós estamos bem comprometidos. Exatamente. Eu acho que o Palmeiras precisava trazer pelo menos uns 2 zagueiros, né? Não, acho que um tá bom. Não, mas... Não sei, mas a gente tem que lembrar que tem muita gente machucada, né? O Wilson... Primeiro lance, chute. 9 minutos. Esse cara é brincadeira, olha como ele chuta, cara. Exatamente. Novamente, aos 10 minutos, levantamento do Ayrton, a finalização. Essa chance... Sim. Caio Mancha. Alguém vota que o Caio Mancha precisa sair do ataque do Palmeiras, ou do Palmeiras? Não, na minha opinião, ele poderia ter ido embora faz tempo. É porque não tem outro, né? Então é complicado. As jogadas novamente, o lance que originou não foi o gol, mas foi a finalização lance, novamente, né? Muito próximo. Novamente aos 27, agora sim, ele disputando com o zagueiro, Vinícius dribla o goleiro e chuta sem ângulo a bola no campo. Confesso pra vocês que eu fiquei assustado, eu falei, perdeu o gol. Não parecia que ele ia perder? Sempre parece que ele vai perder, né? Mas foi legal, foi um gol... Foi um bonito gol. A gente comentou fora do ar, né? Ele não é um centroavante, né? Ele tem que ser ali um ponta esquerda ali, fazer a mesma função que fazia o Luan, eu tenho uma opinião, ele precisa ser preservado, é um bom jogador e ele precisa ter um posicionamento e um esquema tático propício. Fazer um trabalho em cima da finalização dele. Perfeito. Também, né? Porque ele sempre, na hora de tirar um 10, até o narrador do jogo brincou, na hora de tirar o 10 o Vinícius se complica. Exato, ele ganhando do zagueiro de forma lícita e a finalização. Foi um jogo relativamente feio. O Palmeiras teve sorte, que a gente falou aqui no começo do programa, de ter essa pausa das Copas das Confederações para ver se volta quem está machucado e recuperar o Fernando Praz aí, o Valdir vai voltar, né?
O Correto. Wilson. Wilson Wilson. também. Tem vários. Outra jogada aos 32. Há uma conclusão por Essa cima. conclusão foi... Agora novamente. Outra jogada novamente pelo lado esquerdo do ataque do Palmeiras, né, que tinha um corredor ali. Então aproveitaram essa finalização. Eu achei que o Wesley jogou bem esse jogo. Jogou. Não sei o que vocês acham. Jogou, manteve um padrão dele, mas O Wesley melhor. é bom jogador, ele joga pelo time, né? Ele não joga pra fazer graça. Às vezes, né? Aí essa bola que os caras perdem. Exato, a bola fora na finalização. Agora já no segundo tempo, essa cobrança de falta, onde houve a grande defesa do goleiro, né? Queima-roupa. Os caras estão me cornetando aqui no Twitter falando que eu tô parecendo o Faustão cortando o Vitor. Ainda bem, Henrique, ainda bem que você falou que eu tô parecendo o Faustão só porque eu cortei o Vitor. Ainda bem, hein? Até porque o Faustão tá mais em forma. Exatamente. Outra finalização do América nessa tentativa. Eu gosto, gente, eu não sei que você dá sua opinião no Twitter. O que Essa vocês estão é a achando da jogada. narração do Cláudio? Muito boa. Olha, o levantamento. Olha lá. Outra incrível defesa do goleiro. Essa bola eu tinha certeza que ia ser a conclusão de cabeça, o segundo gol. Novamente, ó, o cruzamento. Cláudio, o Palmeiras deu muito espaço pro América, né? Não precisava. Muito. O jogo tava Nossa, olha essa controlado. bola, cara. Sim, a bola bateu Essa na bola é linha. brincadeira. Eu vi essa bola dentro do gol. O jogo tava Ó, controlado. Sim, exato. E tem um detalhe. Esse estádio, na cidade de Ceará-Mirim, ele fica uma parte de 30 quilômetros de Natal. E não tem nada do lado. E tem uma questão, é um estádio que não tem a menor condição de receber qualquer time Um também. time de empresários, né? Que montou estádio, Sim. montou o Ele time. tá montando o estádio ainda, né? Tá praticamente. Você vê que até o estádio não tem um pedaço ali, Correto. na arquibancada. A cobrança de falta que o goleiro... Eu sou a favor de vender esse Ayrton, hein? Eu gosto dele. No começo ele tava mal, atualmente ele tá jogando bem. Essa Tá jogada menos que eles ruim. pediram pênalti, não foi? Outra falta. Ele poderia ter expulso o jogador e não fez. Daqui a pouco a gente vai falar de contratação, né? Sim. E eu acho que tá na hora de... Eu falei com o Cláudio, um cara que seria ideal para vir pro Palmeiras, eu já falei isso várias vezes, é o Guianzu, né? Correto. Esse, como volante ali, tira o caramujo. A gente vai montar Essa é a bola que o time do América todo reclamou que ocorreu um pênalti, na verdade não ocorreu. Foi uma disputa de bola. Tanto o jogador do América como o do Palmeiras também se agarraram. Se era para fazer a marcação de falta, tinha que ser marcado falta do ataque, né? Agora, a finalização que ocorreu para o segundo gol. E O toque do quem Ananias. chutou a bola foi o Ananias, né? Ananias e a finalização do... Que eu vou dar uma cornetadinha aqui. Tem uma época que o Palmeiras foi atrás dele, ele não quis vir pro Palmeiras, né? Agora que ele tá encostado, ele veio. Mas eu acho que ele é um bom jogador para jogar a Série B, viu? Exato. É um jogador que tem condição técnica muito melhor que o Michael Milk. Leite, por exemplo. Que o Milk. Exato. Aí a comemoração é o Milk. O Miguel Ó, Leite. a bola Michael Milk. a bola finalizada por Ananias. Ananias merecia esse gol, hein? Exato. Você pode ver, ele foi o único que eu acredito que ele cortou e chutou, cara. Exatamente. Só Foi tirando aquele importante. lance lá do Vinícius que chutou e foi pra fora, é isso que falta no Palmeiras. Eu sei que o ataque é limitado, mas arriscar um pouco mais, corta, chuta. Isso é muito perigoso, porque o Gilson Kleiner ele foi até feliz na substituição, porque os homens de ataque eles estavam voltando para marcar, né? Mas o Palmeiras deu muito espaço, mas o Gilson Kleiner aceitou no quê? Ele botou o Ananias descansado, ele puxou o contra-ataque e saiu o segundo gol, matou o jogo. Novamente a torcida do Palmeiras presente e o final do jogo. E tinha muita gente do Tinha Palmeiras, bastante gente, impressionante. A vitória O Palmeiras foi para terceiro lugar, né? está em terceiro lugar lugar. com 12 pontos, não é isso? Correto. Isso. Legal. Deixa eu só dar um recadinho pra você. A gente tava falando de uniforme pra criançada. A gente pegou uma informação aqui. Febre de Bola é uma loja que vende artigos pra infantil. Não sei se é infantil até adultos, depois me corrijam. Adultos também, né? Então, pra infantil e adultos de todos os clubes. Mas é claro que você vai lá pra comprar do Palmeiras, né? Fica em frente ao shopping Ibirapuera. O endereço é Rua Miruna, Avenida número 10. Miruna. Avenida Miruna, número 10. Correto. Febres de Para Bola. você de São Paulo. Você que é de São Paulo, dá um pulinho lá, tem até a Academia Store. Vai na Academia Store, que também fica já no shopping, dá um pulo lá e já vê as duas lojas, não é isso? Exatamente. Então vamos falar do que é importante a gente falar. O que vocês acharam do jogo?
Foi um jogo bem morno. Eu vou deixar para o Eu Vitor. posso dar minha análise Por do favor. jogo, porque não que eu seja o entendedor, Não, você é um entendedor. mas cara. eu tenho algumas convicções de que o Palmeiras ele tá jogando bem, mas o que falta são as peças. Vou tentar explicar o jogar bem que eu quis dizer. O jogar bem é que é um time que sabe o que faz em campo, mas não consegue executar bem. Você não vê uma falta de padrão, você vê o Palmeiras ali falhando em situações de ataque, de gol, você vê algumas falhas defensivas. Então o que é isso? É contratação. Sim. Falta jogadores com melhor qualificação para compor o elenco do Palmeiras, porque se você pensar os nomes que estão de fora, eu não vou lembrar todos aqui, porque são muitos. Mas nós temos Wilson, que é um bom zagueiro, que ele até joga de volante. Nós temos o Valdívia, que dispensa comentários. Depende. Quando está jogando ele dispensa comentários. Você pode ter raiva do tipo de vida que ele quer levar, do que você acha da falta de respeito que ele tem com o Palmeiras, com o torcedor, que ele é baladeiro. Você pode achar um monte de coisa, mas dentro de campo eu tenho certeza que é praticamente unânime a qualidade dele, Mas que o torcedor acha. Eu acho uma coisa, Vitão. O torcedor tem identidade com o Valdívia, esse é o problema. Ele não é qualquer jogador que a gente fala, é o Wilson que tá aí, beleza, deixa ele lá. Por Não, isso, ele tem uma identidade com aquela velha história. A gente cobra de quem tem a oferecer. Então, por que vocês cobram aqui do Família Palestra? Porque é um canal que vocês gostam de ver coisa do Palmeiras. Então, se a gente começar a falar do Corinthians, do São Paulo, vocês estão falando Corinthians, eu falando São Paulo. O Tarso é o primeiro, não fala palavrão. Então, a gente cobra de quem a gente sabe que tem para oferecer. Então, só voltando, o Valdívia é assunto para meio programa, até mais. O Fernando Praz, se você colocar no elenco os jogadores que podem compor elenco, não é um time ruim. Tem o Fernando Praz, tem o Wilson, tem o Valdívia. O que falta? Falta o atacante. E o volante, que eu acho que o primeiro volante que é fundamental para esse time, que é um marcador, um Pierre, um Edinho, um Ralf da vida. A gente precisa desse carrapato que anula o armador do outro time, que protege a defesa, porque os zagueiros do Palmeiras eles são sempre expostos, sempre. Você vê o Henrique correndo atrás dos caras, o Maurício Ramos correndo atrás dos caras. O Maurício é um zagueiro para compor elenco, cara. Ele não pode ser titular, ainda mais sem proteção. Por isso que esse sufoco. A América apertou a gente um pouquinho e já passamos sufoco. Então, só para ser resumidamente, eu acho que falta um zagueiro para fazer parceria com o Henrique, um volante, que até entrando já no assunto de contratação. Se for esse uruguaio que estão falando do Libertad, só por ser primeiro volante, eu não lembro muito bem dele. Do Mendieta eu lembro. Eu posso... Mas dele eu não lembro muito bem. Mas O senhor Sebastião Eruge, é isso? Eu vou mencionar para que você faça o comentário. Jure. O Palmeiras contratou já definitivamente William Gabriel Mendieta e está em negociações com Sebastián Eguren Ledesma. William Gabriel Mendieta tem 24 anos. O Sebastián Eguren Ledesma, inclusive, está na seleção uruguaia, tem 32 anos. Nós temos uma ideia, principalmente porque o Libertad estava no nosso grupo da Taça Libertadores. O Mendieta é um jogador que se destacou. O Eguren é um jogador que está, por coincidência, os dois são do mesmo empresário, então há uma certa negociação. O Palmeiras buscou, inclusive, o volante que está justamente no Libertad, que saiu do Internacional, o Guiñazú, que é argentino. Só que tem um detalhe que muitas pessoas passam despercebido. Se o Palmeiras adquirir o Guiñazú, o Palmeiras tem que pagar uma multa contratual, porque foi colocada uma cláusula na qual qualquer equipe que faria a contratação desse atleta e fosse brasileiro, fosse um clube brasileiro, pagaria ao Internacional uma cifra. Então, o Palmeiras hoje participa de um dos principais clubes que tenha problemas financeiros, mas que isso brevemente serão resolvidos, obviamente. Mas eu queria uma opinião sua, pelo que você pôde observar, principalmente de Mendieta, sobre a questão da postura. É um jogador que é de meio de campo, ele é um segundo volante. Por favor. Na apresentação dele, ele falou que é parecido com o Valdívia.
né? Mas eu acho que ele quis dizer no quesito de habilidade. Porque dentro de campo, ele não joga na função do Valdívia. Ele cai muito pelo lado. Ele seria mais ou menos o que o Wesley faz. O que o Wesley faz e também ele pode ser o que o Vinícius faz. Porque o Palmeiras, o que ele faz? Desde o Filipão e agora o Gilson Kleina, o Palmeiras joga com 3 linhas atrás do atacante. Por que o Caio joga todo o jogo? Porque o Palmeiras precisa de um atacante empurrando a defesa adversária para dentro do gol. Para que esses 3 homens eles venham e municiem o ataque, que é esse pirulão, que atualmente é esse prego do Caio, que antes foi o Barcos. Antes era a figura do Barcos. Por isso que o Palmeiras cria e está vindo várias chances no pé errado, que é o pé do Caio. Então, voltando ao Mendieta. O Mendieta seria o quê? O cara para jogar pela direita ou pela esquerda. Pela esquerda, quem joga atualmente? O Vinícius. O Vinícius é muito mais agudo e ele acaba recuando para marcar o lateral do adversário ou o segundo volante. E o cara da direita normalmente é o Wesley, vezes Thiago Real, quando não está jogando de armador, que não é a posição dele. O pessoal reclama do Thiago Real, mas não é a posição dele. Então o Mendieta, eu acho que ele vai jogar pela direita no lugar do Wesley, ou revezando com o Wesley. E dependendo do desempenho dele, pode ser que a gente se aproveite do William do William Mendieta como um atacante pelo lado esquerdo no lugar do Vinícius. Perfeito. Acho que um ponto positivo que a gente tem desse jogador que entrou agora é que ele é sul-americano, né? Eu espero que ele seja um cara que ele venha com garra e ele fique lutando em campo, não seja um brasileiro que cai, que é corpo mole. Acho que isso aí é um ponto positivo pra gente, né? Eu espero que não seja, né? Porque o Valdívia, ele aprendeu a ser muito cai-cai. Eu lembro quando ele começou no Palmeiras, que o Caio Júnior deu a oportunidade pra ele corria muito atrás da bola. Muito atrás da bola. Ele não perdia a bola, cai no chão, mas ele tá com a bola sempre tentando grudada no pé. E ele perdeu bastante isso, não sei se é pela cultura ou pela vagabundagem dele, né? Mas eu acho que o Mendieta vai ser um bom jogador. Se ele entrar, se o nosso querido Kleina encaixar ele direitinho no esquema tático, vai ser bacana. Diga-se de passagem, seria legal de contratar um técnico, né, para o Palmeiras. Nós não temos muito o papel de sermos os cornetas, os donos da verdade. Eu acho que o Gilson Kleina já está há um bom tempo no Palmeiras e até o momento não deu um padrão de jogo. É isso, por isso eu acho que o Palmeiras falando. necessita de uma forma ou de outra um técnico que seja muito mais organizador e que tenha um esquema tático. Eu até acho que ele tenha dado o padrão. Eu disse anteriormente, eu acho que o padrão existe. O que falta mesmo é material humano. Sim. O Gilson Kleina ele não pode ser julgado por um time que ele praticamente não consegue montar. Então, os caras dão o que, dá a massa pra você, se vira aí. Faz um macarrão que eu quero, um macarrão bonito, um macarrão com molho, não sei o quê, sendo que ele só dá a massa e o tomate. Exatamente. Então, é complicado. E o bom bolo você conhece pela farinha, né? Então, eu acho que isso já explica tudo sobre o Palmeiras. Gibson, farinha boa. Por gentileza, eu queria te O pessoal tá falando aqui, deixa eu só dar uma Por favor, vou conectar aqui também o nosso telespectador. Sim. Will Del Bianco. Pra você falar com a gente, sempre é hashtag Família Palestra TV, tá? Mas eu vou ler a sua tweet aqui. Ele tá falando assim, como que a base do time do Palmeiras desse ano é a mesma que caiu pra segunda divisão, né? Como que aquela base que tava na primeira divisão, que foi campeão, conseguiu cair ainda e tá desse jeito. Deu pra entender? É muito simples, a gente tá... Pra mim, muita gente conectou o Felipão, mas o Felipão segurou aquele time, tá? E é lógico que teve algumas peças que saíram do clube. Mas é a mesma base. Se eles não forçarem, se não tiver um técnico que ele é linha dura, ele fica em cima dos jogadores, eu não sei não, viu? Eu não gosto de falar, não ser negativo, mas fica difícil você disputar a Série B, né? Eu queria comentar agora sobre a questão da mídia palestrina. O Pro Palmeiras, do Paulo, que tem uma matéria excelente, a Porcopédia, que é a nossa enciclopédia, Palestrinos, que é a nossa parte histórica, inclusive com a participação de Fernando Galupo, Palmeiras Todo Dia, do Eduardo Luiz, o Três Vevedos do Vicente Crício, o Verdaço do Cacassi, o Web Rádio Verdão, a Arquibancada Palestrina do João Malaya, que tem uma matéria muito interessante, principalmente sobre as manifestações populares, a Turma do Amendoim, correto?
principalmente do Rogério Logó. Força Palestra, um grande abraço para você, Rogério Barneski. Parabéns pelas matérias, eu sempre procuro comentá-las. O Instituto Palestrino de Estatística, que é o IPE, é muito bom. O Turiaçu 1840, excelentes matérias, onde coloca exatamente informações de primeira linha. Mas há um recado em especial. Amanhã, dia 17 de junho, a partir das 19h30, eu vou ler porque é meio complicado ter uma definição, na Avenida Jurema, número 90, no bairro de Moema, no bar do Seu Belardo Botequim, uma festa dos 18 anos da Rádio Paixão Alviverde. No comando de Paulo D'Angelo, Marinho, Walterney, Tangione e Elvio. Para os interessados, o convite é R$15. É para auxiliar a manutenção de um programa que fala sobre o Palmeiras há 18 anos. Nós esperamos chegar aos 180. Claro que é uma brincadeira, né? Talvez eu chegue, você já não sei. Realmente haverá um lapso. Mas aos interessados, o telefone do senhor Paulo D'Angelo, prefixo 11 995 34 8256. Repita. 995 34 8256, operadora Vivo. Ou com o senhor Marinho, o proprietário da pizzaria, que depois a gente vai fazer o merchandising, viu, Marinho? Mas a gente fala que você é pizzaiolo. O telefone é 975 04 7574. Repetindo, 975 04 7574. É um ambiente de palmeirenses. Amanhã, festa dos 18 anos da Rádio Palmeiras, uma paixão alviverde, na Avenida Jurema, 90, em Moema. Seu Belardo Botequim. O próprio site www.seubelardo.com.br. Um abraço para o seu Paulo, para o Tangione, para o Elvio, para o Maurinho e para o Walterney. Estaremos lá amanhã. Depois a gente manda a conta para eles pagarem o merchan. Não, a gente vai pagar para contribuir, para ajudar. Eles estão passando uma situação um pouco difícil, eles estão tentando fazer exatamente, angariar uma possibilidade de manter um programa de 18 anos. E lá só se fala de Palmeiras, como nós também. Legal. Já finaliza aí, Claudião. Sua cornetada e sua boa noite. Bom, a cornetada seria assim. Nós só podemos ver ao longe quando abrirmos os olhos. Está na hora de despertarmos. Ou o Palmeiras sai dessa situação pelas forças internas e força política, com uma união de todos, como foi vista ontem, com 785 sócios votando pelos 15% de filtro, ou nós estaremos fadados a sermos exatamente o clube com o melhor estádio de futebol com shows. Palmeiras precisa elenco, pessoas sérias. Não estamos criticando a Paulo de Almeida Nobre ou sua diretoria. Apenas estamos exigindo o que foi colocado por todos quando estavam exatamente na questão de eleições. O senhor Décio Perim, como o senhor Paulo de Almeida Nobre, estiveram exatamente no Família Palestra e prometeram a todos um clube que teria exatamente a volta do orgulho palmeirense em ganharmos e sermos campeões. Desta forma, acreditamos que isso seja possível, com muito trabalho. Um abraço a todos, uma boa noite a todos, muito obrigado pela audiência. Um abraço a você, Tarso, que você está em viagem a trabalho e esperamos o seu retorno no próximo domingo. Uma boa semana a todos, muita força e força Palmeiras. Vitão, cornetada e sua boa noite. A minha cornetada é, como eu já disse aqui durante o programa, a gente precisa de jogadores, né? Então o pessoal, pelo que eu soube, eles estão correndo atrás de contratações. Está muito difícil. Segundo um membro da diretoria, falou que 3 grandes nomes de jogadores de futebol foram convidados, tiveram ótimas propostas e os caras rejeitaram porque nós estamos na Série B. Então os caras não quiseram vir para o Palmeiras porque nós estamos na Série B. Então é muito fácil você falar assim, a diretoria não está contratando, precisa de elenco, não sei o que, está faltando. E os caras estão tentando, pelo menos os 3 nomes eram sensacionais. E eu espero vir aí 3 reforços, vamos diretoria se movimentar. Eu sei que vocês estão trabalhando, mas
fazer um esforço. Há jogadores bons e viáveis para o nosso Palmeiras, que vai ser mais forte para subir com menos trauma, sem vexame e sem ser roubado na Série B. Meu boa noite, um abraço ao Renato Martins, que está trabalhando, ao Tarso Gouveia, que está viajando a trabalho. E muito obrigado pela audiência de todos. Divulgue o nosso programa para os seus amigos palmeirenses, os caras da sua cidade que você conhece, que são palmeirenses. Fala assim, assiste lá domingo às 9 na UTV, entra nesse site, os caras são legais. Obrigado a todos. Antes de eu dar minha conectada, meu boa noite, quero agradecer a audiência, bastante gente participando aqui do Twitter e falar das nossas redes sociais. DRT, compartilhe, igual o Victor falou, compartilhe as nossas redes sociais. Vamos deixar o Família Palestra virar uma grande família, né? Já é grande, mas vamos fazer uma família maior. A gente chegou agora a agradecer os mais de 10 mil seguidores que a gente tem no Twitter. Quero chegar em mais, né? Quero em um curto espaço de tempo. E pedir para vocês seguirem a gente no Twitter, que é o @famíliapalestra no final. A gente tem nossa fanpage, tá um pouquinho largada lá, mas a gente vai começar a cuidar dela, que é Família Palestra TV. A gente tem quase 5 mil likes. Divulgue também, compartilhe nossa fanpage. Você que assistiu o programa, quer assistir de novo, daqui a pouco a gente vai colocar a reprise. Acredito que até amanhã de manhã a reprise já vai estar no ar. Quem estiver inscrito no nosso canal do YouTube, que é youtube.com/Família Palestra TV, ele é o primeiro a receber já o vídeo, né, com a reprise do programa. Então, se inscreva também, divulgue pro pessoal. Tá bem aí, cara? E o que eu quero falar também, a gente tá falando de merchan brincando aqui, se você conhece alguém ou tem interesse em anunciar conosco aqui no programa, entre em contato conosco, família.palestra@sepalmeiras.com.br. A minha conectada vai para 2 pessoas. Eu não gosto de falar de política, né? Mas a Dilma, eu queria mandar um chupa para ela, bem feito pela vaia no estádio. Isso foi pouco, o pessoal acha que isso daí é por causa de 20 centavos, que agora aumentaram o transporte público, mas não é isso. Acho que deu para ver que tanto na Europa como alguns países, né, fora da Europa, brasileiros que moram lá estão protestando contra o que está acontecendo aqui no Brasil, não só isso, mas contra a educação e diversas coisas. Então chupa, eu acho que isso é o começo e você deveriam as redes sociais conectar mais. Eu vi que ela estava no Trend Topics, estava em primeiro, eu acho que foi em primeiro no Trend Topics do mundo. Isso é uma coisa que o governo não tem como burlar, então acho que você deve realmente xingar, falar tudo que você acha pelas redes sociais. Outro cara que eu quero mandar um chupa é pro Barcos. O Barcos que estranho, né? Não tá conseguindo jogar bola, não sei o que tá acontecendo. Trocou 6 por meia dúzia. Né? Então assim, bem feito. Mais de 50 dias sem fazer gol. Então assim, bem feito. Se ele tivesse agora no Palmeiras, na Série B, ele ia estar arrebentando, igual a gente conversou, né, Vitor? Contra o América de Natal ele tinha metido uns 3 gols no mínimo. Já tinha uns 10 gols sem ser jogados. Então assim, bem feito, chupa Barcos, mais do que merecido o que está acontecendo com ele. E é isso aí, boa noite a todos, muito obrigado pela audiência e siga-nos a gente no Twitter, Facebook e tudo que tiver de redes aí, a gente Não fala. esqueça o espírito de porco. Espírito de porco, é verdade. Você que tem alguma história do Palmeiras ou foto em algum lugar, o que seja a história que você tiver, se tiver foto, manda pra gente no nosso Twitter, @Família Palestra no final. Você tem um vídeo legal que você gravou, alguma coisa do Palmeiras? Faz o upload do vídeo e mande o link pra gente também pelo YouTube, pra gente poder, pelo Twitter, pra gente poder passar aqui no programa também. É isso aí, certo? Boa noite, obrigado pela audiência e o joinha do Tarso. Obrigado. Boa noite.